A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Glória a Deus, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 27 de outubro. Nós vamos fazer hoje um programa que eles vamos mudar. Terminamos, na sexta-feira as cartas de Paulo. Hoje nós vamos começar a leitura do livro de Salmos. Amém, meus amados? É uma leitura longa, né? O livro de Salmos é um livro longo, mas muito interessante. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco. Em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração, queridos. Meu Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, nós entramos na Sua presença, Deus, mais uma vez, Pai. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Santifica-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor querido, a caminhar contigo em santidade, Pai. Porque não há outra maneira de caminhar contigo senão em santidade. Perdoa-nos dos nossos pecados, das nossas falhas, Pai. Lava-nos, limpa-nos, santifica-nos, Pai. Ajuda-nos em nossas limitações e fraquezas, Pai. Ajuda-nos, Pai, a sermos cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Nós queremos te servir, queremos te honrar, queremos te glorificar, Senhor. Aprendemos, Senhor, que não é da nossa maneira, do nosso jeito, Pai, mas é da sua maneira, Pai. Ensina-nos a te servir, Senhor, como filhos amados, Pai. Oh, meu Pai, derrama teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai, sobre o teu filho, a tua filhinha, Pai, os meus irmãos que clamam, Pai, que têm fome, têm sede da sua presença, Senhor. Inunda-os, Pai, com teu Espírito, com a tua presença, Senhor. Que eles venham crescer, Senhor, na graça, no conhecimento da sua palavra, e venham crescer no seu amor que excede todo o entendimento, Pai. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoa, Senhor, a tua igreja, meu Pai. Abençoa, meu Pai, todos os líderes, Pai. Abençoa a tua igreja nessa nação. Aviva, Senhor, a tua obra, Pai. Abençoa o Brasil, Senhor. Abençoa, Senhor, os políticos, Senhor. Abençoa, meu Pai, essa nação, cada família, Pai. Abençoa todos os ministérios, Pai, que invocam o teu nome com temor e tremor, Pai. E aqueles, Pai, que ainda não te conhecem, revela-te a eles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, meu Pai, a tua igreja, o teu povo, Pai. Abençoa o ministério Alicerce, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa os pastores desse ministério, Senhor. Abençoa os obreiros, Pai. Abençoa cada membro desse ministério, Pai. Os de perto, os de longe, Pai. Abençoa, meu Pai, os simpatizantes, Pai. Abençoa, meu Pai, todos pelo poder do nome de Jesus, Pai. Que nós não venhamos desviar da sua vontade, nem para a direita, nem para a esquerda, Pai. Que nós não venhamos, Pai amado, ser o cabeça dessa igreja, Pai, mas seja sempre o Senhor Jesus, o cabeça desse ministério, aliás, o cabeça da igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha dar dons à tua igreja, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai amado, fazer com que eles cresçam no teu amor, Pai. O dom excelente, Pai. Que eles venham ter, meu Pai, maturidade espiritual, meu Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Que essa bênção, meu Pai, venha se reverter, Senhor, trazendo, meu Pai amado, transformações, milagres na família, Pai, na saúde, no trabalho, Pai, aonde eles tocarem, meu Pai, seja abençoado. Pelo poder do nome de Jesus. Que teus filhinhos saibam exatamente, Pai, onde eles estão, Senhor, de onde eles vieram e principalmente para onde vão, Pai. Meu Pai querido, abençoa o teu povo. Mais uma vez eu te peço, Pai, e eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, sejam abençoados. Aonde vocês estiverem, sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Tomem posse dessa oração, tomem posse da bênção. Em nome de Jesus, estou um pouquinho inchado, queridos. Estou lutando um pouquinho com uma gripe aí, mas está repreendido em nome de Jesus. Não aceito ela, não veio comigo, então vai embora em nome de Jesus, né? Orem por mim, orem pela minha família, orem pelo nosso ministério, queridos, né? O meu, o seu, o nosso, né? O Ministério Alicerce. Quero pedir que os irmãos deem um like, né, nesse vídeo, curtam o vídeo, queridos, comentem o vídeo, se inscrevam no canal. Amém. Divulguem, queridos, né? Nós vamos fazer a leitura do livro de Salmos. Começar a leitura com o livro de Salmos, né? Hoje está sendo um programa gravado, tá, queridos? Está sendo um programa gravado algumas horas antes, né, da estreia do vídeo aí, em nome de Jesus. Então, se vocês escreverem, né, os comentários que vocês escreverem, depois eu vou ler cada um deles com muito cuidado, tá? Com muito amor. Os comentários que ficam no chat eu só consigo ver uma vez. Eu não sei se tem maneira de ver outra, né? Uma segunda vez ou mais, mas eu vejo uma vez, depois que eu saio eu não consigo ver mais, tá, queridos? Então, do chat eu vejo só uma vez. Então, pode escrever no chat à vontade. E quando você escreve no comentários, né, não no chat, aí sim, fica gravado e eu vou estar sempre vendo. Às vezes, se tiver uma pergunta, queridos, né, e puder colocar nos comentários, talvez ficar melhor. Você tem que sair do chat, entrar no comentários, você vira pro ladinho ali, né? Aí você entra no comentário, faz a pergunta e volta pro chat, tá? E quanto mais você conversa, é melhor, queridos, né? A gente tá interagindo ali, tá conversando. É benção, tá? Você que está nos acompanhando, queridos, né? Se você puder dar um oi, dar um glória a Deus ali, é muito importante mesmo, tá bom?
Se você puder fazer isso, eu fico muito feliz mesmo, tá bom? Se você não puder fazer por algum motivo, fique em paz também, tá? Fique em paz, fique à vontade. O importante é que você está conosco. Se for só para você ouvir, né? Às vezes você não quer se identificar, às vezes está com o nome na Interpol, alguma coisa assim. Daí você não precisa. Amém, queridos? O importante é que você está ouvindo a palavra de Deus e recebendo a palavra de Deus. Se você consegue ficar mais de uma vez nos ouvindo, né? Porque essa palavra não te fere, não te incomoda. Essa palavra não é minha, né? Nós estamos lendo a palavra de Deus. Então isso é um sinal muito bom, né? De que Deus ele tem condição de falar com você, né? E ele tem o poder de transformar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos, né? Então vamos lá. Sumiu minha Bíblia daqui. Vamos voltar. Salmo capítulo 1, né? Versão NVI, tá, querido? Nós já fizemos essa leitura na versão ARA. Vamos fazer na NVI agora, nova versão internacional, né? Uma versão bem gostosa que nós estamos lendo. A versão NVI ela é muito boa, tá, queridos? Parece que a de 2017 em diante ela deu uma tirou alguns trechos da Bíblia que eles consideravam meio foi adulterada, né? Foi tirada alguma, não que foi aumentada, foi retirada algumas coisas que eles acreditavam que ofendia, né? Isso é realmente ruim. Parece que 2017 em diante, tá? Se eu não me engano. Mas anterior isso é muito boa essa versão também. Vamos lá. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Amém, meus amados? Como é abençoado. Quando ele fala feliz, né, bem-aventurado, né, ele está falando da pessoa abençoada. O feliz, o bem-aventurado, o abençoado, queridos, não é a pessoa que recebe uma bênção. Eu sempre preciso frisar isso aqui, porque muitas pessoas não sabem quando chegam novos e algumas pessoas até mesmo esquecem, tá? Então, quando ele está dizendo o feliz, ele está dizendo a pessoa que ela tem o destino dela a salvação. O destino dela é o céu. Então, esse feliz, esse abençoado, quem que é um abençoado feliz? Aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então, uma característica de uma pessoa que vai morar no céu. Que mais? Não imita a conduta dos pecadores. Não tem prazer quer em imitar os pecadores, tá? E tampouco se assenta na roda dos zombadores, né? Ou na outra versão, escarnecedores, né? Então, o abençoado, ele não tem prazer de andar com essas pessoas e imitar a elas, tá? Ao contrário, a sua satisfação do feliz, do abençoado, está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Olha que interessante, né? Agora na oração, estava comentando a vocês que você que consegue ouvir esse programa, né, meus amados, lembra que o programa não é minha palavra, meus amados, né? Nós estamos lendo junto a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, né? Nós acabamos, né, na sexta-feira fizemos um estudo sobre as cartas de Paulo, né? Desde ali da primeira até a última carta, que foi a carta de Hebreus que ele fez. E nós fizemos um estudo, né, um comentário, né, sobre as cartas de Paulo, querido, tá? E agora vamos começar um estudo, né, vamos comentar, né, pensar, ministrar também, ele meditar no livro de Salmos, né? Esse é o primeiro capítulo, no caso. Então, se essa palavra ela não te ofende, querido, você consegue ler essa palavra, por mais que você seja confrontado, mas você não se ofende, você recebe a palavra, porque confrontado você vai ser frequentemente, tá? Eu e vocês, nós vamos ser confrontados pela palavra de Deus frequentemente, isso é normal. O que que deve acontecer, pastor? Se você for confrontado e você ignorar, é possível que amanhã depois a palavra passe a ser ofensiva para você. Isso também é o que acontece sempre, tá, querido? Isso sempre acontece, ou melhor dizendo, né? Eu já vi muitas pessoas que eu gosto muito da palavra de Deus, pastor, mas chega um ponto que toca em alguma área que essa pessoa ela tem muita dificuldade. Ela tem dois caminhos, né? Ou melhor, tem três caminhos, né? Vou colocar agora assim de maneira bem grosseira, né? De maneira bem simples, né? Ou ela vai obedecer a Deus, falar: olha, eu estou errado nessa área e eu vou mudar agora. Por quê? Porque Deus quer que eu mude. Você seria a melhor opção de todas. Olha, Deus falou que eu tenho que perdoar, eu tenho mágoa no coração. Não, Deus falou que eu tenho que perdoar, eu vou perdoar e ponto final. Senhor, eu perdoo fulano em nome de Jesus Cristo, eu perdoo. Às vezes ele vai além das suas forças. Eu não consigo perdoar. Aí o que você deve fazer? Essa seria o segundo caminho, a segunda opção. Você vai falar para Deus: Deus, eu preciso perdoar, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Me ajude a perdoar.
Amém, meus amados? Dessas duas maneiras, você continua debaixo da graça de Deus e da misericórdia de Deus, porque você entregou o seu fardo para Jesus, obedecendo o evangelho, e ainda, então, por isso você continua debaixo da bênção do Senhor. A terceira opção, queridos, né, é você dizer não para Deus ou ignorar, que é a mesma coisa, tá? Não, não concordo com isso. Deixa para lá isso aí. Vamos mudar de assunto, vamos para outra área. Ah, não, eu acho que não é bem assim. Vocês estão entendendo, queridos? Dessa maneira, você rejeita a graça de Deus, e se você está ligado a Jesus Cristo, a Deus através de Jesus Cristo, você corta essa ligação. Quando chega essa situação e você ignora ou você diz não para Deus, você se desliga de Deus. É como o jovem rico. O que que eu farei para ter a vida eterna? Ele estava caminhando buscando a Deus. Aí quando ele chegou a Jesus e nessa situação da vida dele, o que que eu farei para ter a vida eterna? Jesus falou: "Os quais os mandamentos? Não roubarás, não matarás". Não, eu conheço todos eles. O que que ainda me falta? Jesus falou assim: "Olha, filhinho, para você precisa vender tudo que você tem e dar aos pobres e depois vir e me seguir. E eu garanto a você que você vai ter um tesouro no céu". E a resposta dele para Jesus naquele momento foi virar as costas, ignorar e continuar o seu caminho. Naquele momento, queridos, toda a caminhada que ele tinha com Deus, naquele momento ela foi cortada. Por quê? Porque ele disse não ao Filho de Deus. Pediu ajuda de Deus e disse não ao Filho de Deus. Amém, queridos? Então ali, eu não sei depois da vida posterior dele, se ele se arrependeu, se ele obedeceu a Deus. Ali Deus deu uma direção para ele. E se a direção de Deus não serve, a bênção de Deus também não serve. Se a bênção de Deus não serve, a salvação de Deus também não serve. Vocês estão entendendo? É simples. Jesus te fala algo para você. Não, não concordo. Tudo bem, você não é obrigado a concordar. Mas a salvação que Deus, que Jesus oferece, depende de você concordar com ele. Se você não concordar com ele, você está abrindo mão da sua salvação. Porque a salvação não é do seu jeito, não é do meu jeito, não é do jeito da tua igreja, do que o teu pastor fala, da religião. É do jeito de Deus, de Jesus Cristo. É Ele que nos dá a bênção. E se nós queremos ser salvos, nós temos que aprender a ouvi-lo e obedecê-lo. Amém, queridos? Então, o abençoado, feliz, ao contrário de quê? De imitar os pecadores e se assentar na roda dos zombadores, ele tem um prazer especial na lei do Senhor, na palavra de Deus. E essa lei é fruto de meditação de dia e de noite. Ele tem prazer em meditar de dia e de noite. É lindo isso aqui, queridos, tá? Então, esta é uma característica de uma pessoa que ela está no caminho certo para a salvação, tá, queridos? Pastor, mas a lei do Senhor é para tem pessoas que não têm problema, não, queridos, confronto sempre vai ter, sempre vai ter. Você olha hoje, queridos, né? Pensa comigo, ó, Deus disse que Davi era um homem segundo o coração dele. É um homem segundo o coração. Deus chamou Davi algo muito grande, muito especial. Homem segundo o meu coração. E o mesmo Deus que disse isso não se envergonhou de mostrar todos os pecados de Davi, especialmente aquele com a Batseba. Tô com lacrimejando um pouquinho, queridos, tá? O nariz coça um pouquinho. Ele coça um pouquinho, daí lacrimeja o olho, tá? Daí tá um pouquinho chato, me perdoem. O mesmo Deus que diz que Davi é o homem segundo o seu coração, é o mesmo Deus que detalhou os pecados que Davi cometeu, que fala do censo ali especialmente, e do pecado com a Batseba. E mostrou a luta e o confronto. Ele enviou o profeta Natan para dar de dedo na cara do rei. Falou: "Você é esse homem, você é esse homem". Quando ele contou aquela história daquela ovelha, né? E o Davi, queridos, ao contrário de qualquer rei, queridos, né, faria provavelmente naquele momento, que era mandar matar o profeta, porque sabia demais, ele se dobrou e disse: Senhor, eu pequei, me perdoa, eu estou pronto para receber as consequências do meu pecado. E Deus falou, e o da profeta falou assim: Deus também te perdoa sim, Davi, né? Ainda que há consequências, sim, você vai receber as consequências do seu pecado. E a gente conhece a história, né? Realmente ele recebeu e foi muito pesado. Amém, meus queridos? Então a satisfação e o prazer estão aonde? Nos elogios, né? Quando Deus ele se agrada do que a gente faz, mas também está na correção que Deus tem sobre as nossas vidas, porque nós somos filhos de Deus. Você não gosta de dizer assim, eu sou filho de Deus? E um filho é filho quando? Quando meu pai é meu pai, independente se ele se agrada de mim, se ele me elogia, se ele me presenteia, mas ele continua sendo meu pai quando ele pega a vara para me corrigir, ou ele me dá algum conselho, ou me dá uma repreensão, ele continua sendo meu pai. Ah, não, ele não é meu pai. Então, no caso, que tipo de filho não aceita a correção do pai? Geralmente o filho ilegítimo ou o filho bastardo.
Né? Quando o pai vai corrigir, ou o padrasto vai corrigir, você não é meu pai, você não manda em mim, não, eu não quero. Ah, eu quero que você me dê casa, me dê comida, me dê roupa lavada, eu quero que você pague meu colégio, que você pague minhas coisas, compre meu iPhone, mas quando você vem me corrigir, não. Aí você não é meu pai. Vocês estão entendendo, queridos? Então, isso é uma atitude de um filho bastardo. E isso nós lemos sobre isso em Hebreus, né? Em Hebreus, se não me engano, no capítulo 6 ali, falou dessa maneira bem clara, né? Se vocês estão sem correção, da qual todos estão se tornando participantes, logo vocês são bastardos e não filhos. Né? Então, a correção faz parte, queridos, do aprendizado e da paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Então, tenha isso aqui, ó, satisfação, lute por isso. Satisfação na palavra de Deus, na lei do Senhor, e medite nessa lei de dia e de noite. Essa pessoa, quando ela tem esse entendimento, queridos, né, ela chega a esse entendimento, ela é comparada a uma árvore plantada à beira de águas correntes. O que que uma árvore plantada, queridos, né? Que tem essa árvore plantada junto às águas? Ela não sofre com a seca, ela sempre está regada, queridos. E ela vai fazer o quê? Ela vai dar o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Então, a comparação de uma pessoa abençoada é uma árvore plantada junto às correntes de águas, ó, que no tempo de fruto ela vai dar o seu fruto, é certo, olha que lindo, querido, no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tá sempre bonito, né? Sempre bem regado, né? Tudo que essa pessoa faz, prospera. Tudo dá certo. Diga glória a Deus, que isso é maravilhoso, isso, né, queridos? Olha que ensinamento para nossa prosperidade, para nossa bênção, né? Ter prazer na lei do Senhor e não se misturar, não ter prazer, nem imitar os pecadores, aqueles que não temem a Deus, tá? É forte isso, porque o mundo ele oferece muitos ídolos, queridos, né? É o ídolo no futebol, é o ídolo na novela, no filme, né? Os superastros, né? No basquete, em qualquer lugar, né? Sempre tem muitos ídolos, né, queridos? O mundo oferece esses tipos de ídolos, queridos, né? E eles realmente são ovacionados, que as pessoas adoram, adoram, literalmente essa palavra, eles adoram muitas pessoas, queridos, né? E Deus não divide a sua glória, a adoração pertence somente a Deus. Amém? Então nós não podemos ter esse tipo de ídolo, nem admirar, nem imitá-los, né? Mas se nós temos o nosso prazer na lei do Senhor e meditar nessa lei de dia e de noite, o que que é isso, pastor? De dia e de noite? É ficar com a Bíblia de manhã, de tarde e de noite? Queridos, é o tempo que quando a pessoa tem prazer em fazer uma coisa, ela fica muito tempo. E ela não precisa estar com a Bíblia na mão para estar meditando na palavra. Ela está pensando, olha, hoje eu li isso aqui na palavra, né? Puxa vida, ter o justo de Deus, o bem-aventurado de Deus, tem prazer na lei do Senhor, né? Puxa, tem que ter mais prazer. Você está meditando nela. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Aí ele diz assim, ó, esse, ó, não é o caso dos ímpios. Os ímpios não têm prazer na lei do Senhor. Por isso eles são como a palha que o vento leva. Uau, queridos, que a palha tem a característica de ser muito leve e o vento leva, né? Tá aqui hoje, levou. E é de fato, realmente é isso, né, queridos? As pessoas que elas não são de Deus, é como eu falei, daquelas três opções, né? As duas, queridos, eles vão lutando e permanecendo e vencendo. A terceira, que é aquela que diz não para Deus, ela não consegue ficar na congregação, não consegue ficar na igreja, ela não consegue assistir um programa como esse, ela vai assistir uma vez, outra, vai ficar ofensiva, ela vai deixar de assistir. Amém, meus amados? Ela vai falar que o problema é o pastor. Ah, eu não gostei, o pastor ele dá muito conselho, ele dá muita opinião que a gente não devia, ele não devia dar opinião, mas a Bíblia não é a leitura, nós já fizemos a leitura da Bíblia, mas especialmente a leitura também é comentada. Esse é um programa para ministrar, é uma ministração, né? E ela é independente de religião, queridos, é interdenominacional. Eu não estou pregando aqui o Ministério Alicerce. Eu estou o conhecimento que Deus tem me dado e o conhecimento que Ele me deu e a revelação que Ele está me dando, eu estou passando a vocês. Amém, meus amados? Para nós, ou seja, aquilo que eu acho, eu procuro não falar. A não ser que tenha alguma coisa que venha acrescentar, que eu coloco justamente, isso é só um pensamento, tá? Ou essa é né, que nem ontem eu coloquei quem assistiu o culto ontem ao vivo, né? Olha, isso aqui é uma suposição, né? Eu estou fazendo aqui uma suposição, não estou afirmando isso, né? É uma especulação que cabe, né? Que faz, a gente pode pensar e faz sentido, mas é só uma especulação, ou seja, ainda deixo bem claro que é uma especulação. E pela minha fé, queridos, né? Eu tenho feito exatamente dessa maneira. E quando algumas vezes eu errei, falhei, queridos, né? Dei uma afirmação que não era correta,
todas as vezes que eu fiz isso, que eu lembrei, eu vim aqui e avisei vocês. Alguns de vocês vão lembrar disso, tá? Eu venho aqui e falo, olha, não tá certo, eu falei tal coisa e estava errado, era outra coisa. Às vezes eu falo uma coisa que às vezes é sem querer, meio que no automático. Aí a minha esposa, amor, você falou tal coisa. Eu falei, ah, falei, não falei, falei, daí eu vou ver, falei mesmo. Aí já aconteceu de vir aqui ter que corrigir, queridos, tá? E glória a Deus por isso, não tem demérito nenhum nisso, queridos, tá? O demérito é se eu soubesse que estava errado e ficasse, não, eu tô certo e agora eu vou ter que sustentar isso, o quê? Atacando os outros, manipulando pensamentos, entendimento para que eu esteja certo. Isso seria maldoso, né, queridos? Isso não é de Deus, né? Isso acontece muito, tá? Então os ímpios, eles são como a palha que o vento leva, queridos, eles não conseguem ficar, queridos, no caminho do Senhor. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Ou seja, os ímpios, quando chegar no julgamento, eles vão perecer, tá, queridos? E os pecadores, eles não vão conseguir ficar na comunidade do justo. O que é a comunidade do justo? A assembleia, a igreja, o povo, o programa. Amém, queridos? Essa é a assembleia dos justos. E os ímpios não conseguem. Então, eu não concordo. Não concordo com o que você falou, pastor. Ah, não, o pastor ele fala aí, daqui a pouco falou de política. Tem pessoa que se incomoda, queridos, né? Quando às vezes eu falo de política. Ah, não pode falar de política, queridos. Quem disse que não pode falar de política? Eu não tenho prazer em falar de política e normalmente eu não falo. Mas, meus amados, quando fala, eu não falo porque eu quero atacar alguém, não, mas é porque é pertinente aquilo que nós estamos falando, o assunto que nós estamos falando. E de fato, queridos, né, a esquerda, por mais que você queira ou não queira, ela vai contra os princípios bíblicos. Você defender a esquerda hoje, queridos, né, e achar que você pode ser evangélico ou faz sentido, queridos. Olha, das duas umas, ou você está totalmente equivocado, foi realmente enganado, está cego, ou então está fazendo isso por algum motivo. É algum interesse, porque não tem como, queridos, né, você olhar quem defende o aborto. Quem que defende o aborto? A direita ou a esquerda? Né? Essa questão das mulheres, por exemplo, homens bater em mulheres, né? Esse negócio de gênero, bater em mulheres aí em campeonatos aí, queridos. Quem defende esse tipo de coisa? Quem que não quer, queridos, que o povo de bem ande armado? Não tá dando arma, mas o bandido. Ah, não, pastor, porque a arma ele mata. Não, quem mata são as pessoas, queridos. Quem mata são as pessoas. A arma não mata. Né? Mas essas mesmas pessoas que defendem que o cidadão de bem não pode andar armado, elas ficam falando que esses que andam armado, né, eles têm que ser o quê? Que são pegos, são presos, armados ou que matam, não, isso não pode ser condenado. Tem que ser soltos. E daí o que que acontece? O policial, esses sim, esses matam. Você vê no noticiário. Esses dias eu vi uma, uma matéria agora rápida aqui, né, uma entrevista com o secretário, acho que é do DERIT lá, né, de São Paulo. Olha, a polícia matou não sei quantas pessoas esse mês. Ele falou, peraí, a polícia não matou ninguém. Você está falando matou é assassinato. Eles trocaram tiros, eles colocaram sua vida em risco para defender a população e cumprir o seu dever. Não, mas é porque está lá no inquérito. Não, tem inquérito tem um monte. Agora, se for julgado culpado, aí você pode falar que eles mataram pessoa. Mas já tem vários que já foram e todos eles prescreveram. Não deu certo, ou seja, não conseguiram provar que eles mataram. Por quê? Porque as pessoas estavam trocando tiro com ele e até mesmo com armamento muito mais pesado que da polícia. Então essas pessoas que invertem os valores, queridos, né? Essas pessoas, elas não são normalmente da direita. Eu não estou dizendo que a direita é tudo gente boa, tá? E tem muitas pessoas que nem são da direita. E também não estou falando do presidente ou ex-presidente A, B ou C, queridos, tá? Estou falando de valores cristãos. O valor da direita se enquadra mais com a palavra de Deus, ainda que não seja 100%. Mas é o que mais se enquadra com as leis de Deus. A esquerda é inversa, ela se enquadra com os mandamentos de Satanás. Ah, pastor, não devia, não podia falar isso, porque isso me ofende. Paciência, queridos, tá? Paciência, é a verdade. Tá? Ah, mas eu penso que é diferente. Então, paciência, tá tudo bem, né? É só o que eu vejo, não é que eu creio, tá, queridos? Isso é o que eu vejo, tá? Porque eu conheço a palavra de Deus e tenho visto como que é, né, as doutrinas e a direção, né, de cada um dos partidos, tá? Ou essas frentes, né, direita e esquerda, né? E a esquerda, ela vai, de fato, ela vai de contra a vontade de Deus. Para mim, não é possível nós sermos evangélicos e sermos de esquerda, tá? Não tem, são caminhos opostos, tá? É que nem falar maçom, que maçom e evangélico. Não, pastor, tem muito maçom evangélico. Não tem, queridos, tá? O maçom, o Deus, ele não divide a glória, tá? Mas tem evangélico que é crente, pastor. Queridos, ou melhor, maçom que é crente, pastor, né? Que lá eles permitem pluralidade.
Tudo bem, lá eles permitem pluralidade, mas Deus não aceita isso. E todo evangélico sadio na fé que conhece a palavra de Deus sabe muito bem disso. Nada que é oculto vem de Deus, queridos, né? Essa é uma organização oculta. Amém, queridos? Então, tem coisas, queridos, que não tem jeito, né? Não tem como. E essas pessoas, o que que acontece? No dia do julgamento, elas não vão resistir. Elas podem enganar aqui e ali, multidões elas podem enganar, queridos, né? Aliás, quando aconteceu aquilo na, na Alemanha, né? Na Segunda Guerra Mundial, começou como um partido político lá, né? Partido dos Trabalhadores lá também, não é verdade, queridos? Começou dessa maneira lá. Enganou muitas pessoas, queridos. E fizeram o que fizeram, chegou a ser crime você dizer que você era daquele partido, né? Do NASA, alguma coisa lá, né? Aquele povo lá era crime, né? E agora não, agora tá ficando bonito. O tempo vai passando, as pessoas vão esquecendo, as notícias, os líderes vão modificando, e agora você vê que Israel está sendo acusada muitas vezes falsamente, né, de geno-homicida, né, essas coisas, gema de ovo-cida, né? Eles são acusados disso, enquanto aqueles que fazem, que atacaram, que invadiram, que fizeram um vídeo, esses são as vítimas, né? Vocês estão entendendo, queridos? Não consegue ficar no dia do julgamento. Hoje, agora, recentemente, vocês viram que o líder do nosso país hoje, né? Que eu não acredito que seja o verdadeiro, né? Ele disse o quê? Que a vítima, os traficantes são as vítimas e os culpados são os usuários. O pastor não falou isso. Procura na internet. Falou agora, essa semana. Ou seja, isso aqui que é isso? Isso é inversão de valores, queridos. E o primeiro momento, as primeiras vezes que isso se escuta, isso é um escândalo. Nossa, que loucura, que absurdo que ele está falando. Mas isso vai sendo falado, e daqui a pouco ele, na cabeça das pessoas, inverte e elas começam a falar: não, é verdade. Isso já aconteceu, queridos, porque, por exemplo, o pai de família hoje ele é mal visto, né? O pai de família que é homem, que é hétero, queridos, que cuida da sua casa, ele já não é, ele é um opressor. Ele é visto como um opressor com masculinidade excessiva. Olha o absurdo disso. Agora, um homem que tem ali, que pode ter o direito de usar o porte de arma, ter a sua arma para defender a sua arma. Não, isso, meu Deus, isso é um assassino, se é alguma coisa, né? Tem que cuidar das palavras que fala aqui. Em potencial. Aliás, todo homem já foi dito algumas vezes, e isso já virou realidade no feminismo, ele é um alguma coisa, em potencial. Eu falei estrumedor, né? Eu tenho que trocar as palavras, né? Eu estou alguma coisa. Em potencial, olha o absurdo disso, queridos. E tantas outras coisas, meus amados, que estão sendo colocadas que já é invertido. Tipo, você já é isso, né? Você vê que colocava ali, os pastores são tudo ladrão. E era generalizado. Tinha uma época que pastor ia fazer qualquer coisa, queridos, ali, né? Abrir um financiamento. O que que é, pastor? Não, não faz. Por quê? Porque eles enganam. E tem que engana? Claro que tem quem engana, e não são poucos. Mas não quer dizer que seja a maioria, não quer dizer que sejam todos, queridos. Amém, meus irmãos? Então, essas inversões que foram feitas de valores, né? Elas têm um propósito. Começa com uma mentirinha, um escândalo, perdão, e daqui a pouco começa a ficar normal, né? Passa a ser normal. E essas pessoas não vão continuar no meio dos crentes, dos verdadeiros crentes. Não conseguem continuar. Até querem, né? É engraçado que as pessoas falam que elas não. Tem pessoas aí que elas têm um gênero, né? eh, Invertido da vontade de Deus, vou colocar dessa maneira. Delas dizem assim que elas não acreditam em Deus, que Deus é opressor, mas quando algumas delas querem casar na igreja, querem forçar os pastores a casar elas. Que interessante, né? Mas você não gosta de Deus, não acredita em Deus, não concorda com Deus, por que que quer a benção de Deus? E quer forçar a benção de Deus? Vocês estão entendendo, queridos? Uma inversão de valores terrível, né? Não permanecerão na comunidade dos justos. Está escrito. Então, e isso para mim e para você, tá, queridos? Estou falando naquele que é visível, né? Aquilo que é escandaloso, mas se olha, Senhor, eu não concordo muito com essa palavra que o Senhor Jesus disse aí, esse negócio de dízimo, esse negócio de perdoar, esse negócio de submeter a autoridade, não, de virar outra face, não, eu não concordo. Tudo bem, você vai notar. Você não concorda agora. Amanhã depois você não vai concordar com duas, três, mais algumas coisas, até o ponto de ficar inviável a tua caminhada com Deus.
Eu já vi isso acontecer muitas vezes, queridos, muitas vezes. Eu falo para vocês isso com peso no coração. Já vi nesse tempo de ministério que Deus me deu, já vi isso acontecer muitas vezes. Pessoas bem intencionadas, pessoas que estavam com o coração aberto para buscar Deus, mas teve um ponto que elas não concordaram. E aí se cumpre aquela palavra que Jesus disse, palavras de Jesus: Maldito todo aquele que achar em mim motivo algum de tropeço. O que que é isso, pastor? Que a pessoa ela é maldita se ela não concordar com tudo que Jesus fala. Se Jesus falou qualquer coisa, eu não concordo, eu não tenho a bênção dele. Se eu não sou abençoado por ele, eu não sou abençoado. E se eu não sou abençoado, eu sou maldito. Simples assim. Não é que ele vai te amaldiçoar, ele não veio para amaldiçoar, ele veio para abençoar. Mas a bênção ela tem uma condição: me sujeitar 100% à palavra de Deus. Preste muita atenção, que diz que eu tenho certeza que Deus está ministrando. Versículo 6, para terminar o Salmo primeiro. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Querido, o justo, ele pode ser, eu posso ser justo e você ser justo. E nós discordarmos de algumas coisas, não de Deus. E o nosso ministério ser diferente. O meu caminho ser um, o seu caminho ser outro, e nós dois estarmos em Cristo. Deus vai me aprovar e vai te aprovar. E, querido, isso é maravilhoso. Isso aí que a gente vê isso aí na caminhada, queridos, é muitas vezes, por exemplo, tinha coisas que eu tive fé, queridos, né? E não tinha nada, mas eu comecei a profetizar e falar. Parecia até mentira quando estava falando, vai acontecer, e Deus aprova e faz acontecer, queridos. Por quê? Porque pela fé tudo é possível. Deus aprova o caminho dos justos. E a fé é algo que ele espera de nós. Então haja, queridos, como louco mesmo, né? Porque os da fé são os loucos, né? Em nome de Jesus. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição, né? Ele fala do julgamento, eles não resistirão no julgamento, significa que eles serão destruídos. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos para o Salmo segundo. Será que nós conseguimos ler o segundo? Salmo 2, ó. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Olha que interessante a pergunta. Por que que as nações estão se ajuntando e os povos estão tramando coisas inúteis, coisas vãs? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, contra Deus e contra o seu filho, ou o seu chamado, o seu escolhido. Pode colocar Moisés, pode colocar o pastor, pode colocar a sua igreja, mas especialmente contra Jesus, porque o seu ungido com letra minúscula está dizendo Jesus e o seu ungido, mas no original você pode colocar como a Deus e o seu filho. Quer ver a versão Ara? Deixa eu ver como que tá na versão Ara aqui. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, e aqui com letra maiúscula, e contra o seu ungido, dizendo, então, contra Deus e contra Jesus, o seu ungido, né? Aqui nessa versão. Que interessante como muda um pouquinho, né? É bom a gente ler em várias versões. Como nós já lemos na versão Ara, eu tô fazendo questão de ler na versão NVI agora, queridos, tá? E tô gostando bastante, tá? Mas é um estudo, né? É um estudo. A versão que eu uso na igreja é a versão Ara, tá? Normalmente é Ara. Apesar que eu gosto bastante dessa NVI. Tô gostando bastante dessa NVI. Claro que tem algumas coisinhas que devia estar em maiúsculo, né? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu filho, contra aquele que Deus levantou. E eles dizem: façamos em pedaços as suas correntes. Quem colocou eles em correntes? Ah, a palavra de Deus liberta. E eles, os opressores, estão o quê? Que se o povo é liberto, eles estão acorrentados, eles estão falhando, não tem força. A palavra de Deus anula o poder das trevas. A luz dissipa as trevas. Façamos em pedaços as suas correntes. Então os reis eles falam isso, é? Eles se unem, conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. É, foi, é e ainda será assim, tá, queridos? Lembra da história do anticristo, né? Que vai vir ainda, né? E o que que eles dizem? Vamos fazer em pedaços as suas correntes e vamos lançar de nós as suas algemas. Eles estão presos, né? Não conseguem fazer, né? Sabe quem está acorrentado, queridos? O Satanás está acorrentado. Meu olho está lacrimejando. Quem está acorrentado é o diabo, né? Está acorrentado. Os anjos, né, que fizeram no livro dos justos, né? Os anjos que fizeram aquele pacto, né, tiveram a relação com as mulheres, de acordo com o livro de Enoque, né, na verdade. Eles estão acorrentados, né?
com algemas eternas, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Esperando o dia do julgamento. Ah, então faz sentido. Então, por que que esses reis tomaram partido, né? Os líderes, né? Unidos. Versículo 4: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. Ou seja, você acha que eles vão se levantar contra Deus e prevalecer? Nem pensar. Pastor, mas eles mataram o Filho de Deus, queridos. Quem pensa assim, queridos, não sabe, não entende o que aconteceu, que não tem ideia do que aconteceu. Lembra que eu já disse que teve um líder, né? Na verdade, o líder é o Papa, né? O Papa falecido, né? Ele disse que a crucificação de Jesus Cristo foi o fracasso de Deus. Isso está na internet. Você pode colocar ali, ó, o fracasso de Deus no YouTube. Se não removeram, tem uma infinidade de vídeos. Não era um, tá? Aqueles vários vídeos assim, dele dizendo essas palavras: o fracasso de Deus. O Papa, que é o líder, maior líder de uma religião que nós temos aí no Brasil, que é a maior religião do Brasil, ele dizendo que o fracasso de Deus é a crucificação de Jesus, como se Jesus fosse derrotado ali, queridos, né? E Deus tivesse aquilo como uma mancha na sua história. Isso, queridos, eu diria, se alguma pessoa me dissesse isso, eu pensaria que é ignorância. Mas tratando-se desse líder, queridos, não dá para dizer que ele é ignorante. Eu seria ignorante se eu falasse que ele é ignorante. Então ele fez isso com más intenções, ele fez isso propositalmente, tá? Para enganar. Porque a crucificação de Cristo, Jesus não foi capturado, nem foi pego, e não foi pego de surpresa, queridos, né? Ele foi capturado e foi vencido. Não, queridos. Tudo isso foi escrito no passado e tinha um propósito, que era o propósito de salvação. Ele morreu em nosso lugar. Ele se entregou. Ele não foi capturado, caçado e preso, julgado. Ele se entregou voluntariamente, como uma ovelha indo para o matadouro. Ele que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como diz o profeta Isaías, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Era necessário que o Filho do Homem padecesse. Para quê? Para que ele conquistasse, queridos, né, toda a humanidade, a salvação, a minha e a tua salvação. Então ali foi a grande vitória de Deus, ao contrário dessa expressão, né, ou dessa afirmação que essa autoridade eclesiástica fez. Amém, queridos? Então, as pessoas não entendem. Ah, Jesus foi crucificado. Não, do trono Deus ri. Ninguém vai surpreender a Deus. Jesus não foi surpreendido. Em sua ira, ele vai repreender essas pessoas. E no seu furor, vai aterrorizar essas pessoas, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Então, Sião é o santo monte do Senhor, né? Versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Lembra que o apóstolo Paulo estava ministrando sobre isso, né? Sobre Jesus Cristo e os anjos, né? Qual dos anjos que Deus disse: tu és meu filho e hoje te gerei? Para nenhum. Ou seja, Cristo é muito superior a anjos, não tem comparação, né? E disse mais, ó, ao filho dele, ó, a respeito do ungido com letra maiúscula, tá? Pede-me e te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Tu vai pegar essas nações e quebrará com vara de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. É o que vai acontecer, tá, queridos? Toda a terra vai ser despedaçada, destruído, o sol, a lua, as estrelas, os poderes do céu, o submundo, o subterrâneo, queridos, existe vida subterrânea. É, Isso é um outro assunto, eu ia falar sobre os alienígenas. Eu acredito que eles são extraterrestres, não porque vêm de outro planeta, mas vêm de baixo, né? Tem seres sim híbridos que se escondem, que aparecem para alguns, que alguns acreditam que seja ETs, né? Mas todo isso será abalado e tudo isso vai ser despedaçado. Jesus quebrará com vara e despedaçará como um vaso de barro. Por isso, já que vocês já foi dito isso pela boca de Deus, por isso, ó reis, o que que ele está falando aqui? Todos os reis, todos que têm autoridade. Você coloca rei num reinado, você coloca o proprietário numa empresa, o pai de família numa casa, aonde você tiver autoridade. Ele está falando para mim e para vocês, ó. Sejam prudentes, pastores também, né? Sejam prudentes. O que mais? Aceitem a advertência. Autoridades da terra. Então você vê que não é reis, todas as autoridades da terra, para todos os tempos, né? Não só reis. Então todos.
Sejam prudentes. O que é ser prudente? É fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus, tá? Quer dizer, prudência aos olhos de Deus, não aos seus olhos, né? E aceitem ser advertidos, autoridades da terra. Que mais? Adorem ao Senhor com temor. Ou seja, adore a Deus, queridos, com entendimento, com temor, queridos, né? E exultem a Deus com tremor e com medo mesmo. Ó. Beijem o Filho, Jesus Cristo. Adore Jesus, beije o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Ou seja, agradem Jesus. Deus está dizendo, meu filho, isso aqui é muitos anos antes de Jesus vir, queridos, tá? Meu filho é ele que vocês têm que agradar, não persegui-lo e não matá-lo. Agradem a ele, porque se ele se irá contra vocês, vocês vão ser destruídos de repente. Ele se entregou voluntariamente, né? Era o propósito de Deus. E agora? Agora tem gente ainda que continua lutando contra Cristo, contra a vontade de Deus. O apóstolo Paulo era um deles, né? O Saulo, né? E de repente ele entendeu quem era Jesus, ele mudou totalmente o caminho dele. Não, Senhor, eu não te persigo, não. Por que você está perseguindo? Quem és tu? Eu sou Jesus, quem tu persegues. Ele mudou completamente a vida dele, foi perseguido pelos os maus, né? A trevas, né? E ele ficou firme obedecendo a Deus, queridos. Por quê? Porque ele viu, ele entendeu isso aqui. Não, não. Eu vou ser destruído de repente. É melhor essas pessoas me perseguirem, porque eu sei que eu tenho a eternidade com Deus, do que servir a eles e perder a eternidade, ou seja, a eternidade no inferno, no sofrimento eterno. Ele entendeu isso, queridos. Pois no instante acende-se a sua ira. Se Deus quiser, queridos, ó, a nossa vida ó, vai embora. Aí, para terminar, como são felizes todos os que nele se refugiam. Todos, eu e você estamos aqui, ó. Se você se abriga em Jesus Cristo, se refugia nele, que você é abençoado e feliz. Como que eu me abrigo em Jesus Cristo, pastor? Crendo na sua palavra, confiando a sua vida a ele, confiando a sua família, seus planos a ele. Ele é mais importante que o estudo, mais importante que os teus sonhos, que a tua casa, que o teu emprego, que a tua saúde. Ele é mais importante que tudo, porque ele te dá todas as coisas. E para terminar, eu quero fazer algo que eu estava vendo, eu ministrei acho que ontem, né? Sobre normalmente alguns estados com estudo ou as pessoas têm condição financeira maior, elas tendem a não dar ouvidos ao evangelho, tá, queridos? Isso não quer dizer que eu prefiro que as pessoas sejam pobres, que nem o governo atual, né? Que eles preferem isso. Não, queridos. É que normalmente as pessoas que elas acham que construíram as coisas sozinhas, elas acham que não precisam de Deus. Mas Deus, ele tem levantado muitos homens e mulheres, queridos, com estudo, com condição financeira, queridos, para defender verdadeiramente o evangelho. Amém, queridos? Então, é só às vezes alguém, será que o pastor não gosta? Não, eu disse que é mais difícil. Né? Hoje em dia, em Santa Catarina, por exemplo, está vendo, parece, eu tenho escutado que está vendo bastante avivamento lá. Tem igrejas que estão saqueando o inferno mesmo, que estão sendo usadas por Deus em Santa Catarina com grande avivamento. Eu fico muito feliz com isso, queridos, tá? Mas teve um passado não muito distante que Santa Catarina era muito fechado, porque o povo lá tem de origem europeia, queridos, né? Muitos, né, de origem europeia, e com condições trabalhadores que cresceram, trabalharam, estudaram, queridos, né? E geralmente os europeus, essas pessoas nessa condição, eram muito fechados ao evangelho. Eles associavam o evangelho, a igreja evangélica, a pessoas miseráveis e incultas. Aí depois, graças ao trabalho de muitas igrejas lá, eles viram, né, que isso não era verdade. O diabo ele fazia isso, né? Como no passado, pastor é tudo ladrão e crente é tudo pessoas incultas, né? Pessoas Maria vai com as outras, pessoas manipuladas pelos esses charlatões que eles consideravam que eram os pastores, ou ministravam que eram os pastores. Eu tinha essa visão, eu fui ensinado dessa maneira. Eu via pastor tudo como ladrão e os crentes eram porque eram muito coitados. Amém, queridos? Então eu não queria chegar perto. Às vezes até tinha algum respeito. Não, mas não é para mim não, deixa para eles lá. Vocês estão entendendo, queridos? Quando eu entendi que o crente ele tinha liberdade para fazer tudo, só que nem tudo convém, e ele não podia se deixar dominar por nenhuma das coisas, e vi que crente é alegria, é festa, é bênção, é prosperidade, é saúde, é o poder de Deus e principalmente a maturidade que eu tenho vivido agora, que é o amor de Deus, que é sofrer, ter a oportunidade de sofrer por causa de Cristo, queridos. Isso não tem preço. Amém, meus amados? Eu lembro que uma das coisas que eu ministrava, falava ou pensava no passado, eu pensava assim, eu sou muito jovem, quando eu era evangelizado, pensava assim, eu sou muito jovem, eu tenho muito para viver, como se com Deus eu não fosse viver, queridos, porque eu tinha essa imagem. Não, eu gosto dos evangélicos, sim, eu acredito que eles são o caminho mesmo, mas não é para mim, eu pensava dessa maneira. E depois, quando eu conheci Jesus, logo em seguida eu conheci minha esposa, né?
e nós casamos, queridos, né? Tive também a ajuda, né, de alguns amigos, o Jaques, né? Deus abençoe o Jaques, meu amigo, que foi muito usado para me evangelizar no início da minha conversão. Então, quando eu conheci Jesus, que eu falei, quanto tempo eu perdi? Eu podia estar com Cristo muito antes, seria mais feliz ainda. Mas eu sei que Deus me chamou no tempo certo, e eu sei que o plano dele, ele começou uma boa obra na minha vida, ele começou uma boa obra na sua vida, e ele vai concluir a sua boa obra no dia de Cristo, na minha, na sua e na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, meus amados. E assim nós terminamos então mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Me perdoe aqui meu olho lacrimejando, meu nariz tá meio ruizinho. Nós fechamos hoje, tá? O primeiro e o segundo capítulo do livro de Salmos, né? A nossa nova leitura, tá bom? Temos uma leitura longa pela frente aí, mas eu tenho certeza que muito prazerosa. Em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos, queridos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Fiquem com Deus, queridos.